Olá, eu sou Isabela Oliveira e vou apresentar o artigo Engenharia da Qualidade como abordagem técnica para a eficiência operacional. Participaram desse trabalho eu, Isabela, e o professor Vitor Hugo. 42% das manutenções são corretivas, ou seja, aquelas que levam o sistema em estado de falha para o operacional. A manutenção baseada em confiabilidade, ela procura avaliar as consequências da falha com o objetivo de aumentar a disponibilidade, reduzir custos e tempo de reparo dos equipamentos. A metodologia DMAIC, ela pode oferecer uma abordagem para essa análise, e é isso que o trabalho procura responder, como essa metodologia pode ser aplicada. O acrônimo DMAIC, ele representa as 5 fases do processo da melhoria. No definir, identifica-se o problema. No medir, coleta-se dados. No analisar, esses dados são estudados para verificar a causa raiz. No melhorar, são desenhadas soluções. E no controlar, ocorre o monitoramento do processo e implementação das melhorias. Por meio desses resultados, é possível identificar e solucionar problemas que possam surgir. Entendemos falha como a perda da capacidade de um componente operar e a análise e a investigação, buscando evitar recorrências. Confiabilidade é alcançada quando reduz a probabilidade de falhas, minimiza o tempo de atividade não planejada e aumento da vida útil. Ativos confiáveis, eles vão resultar em menor necessidade de manutenção corretiva, reduzindo custos associados a reparos emergenciais e peças de reposição. Além disso, reduz risco de acidente associados a falhas. Então, na metodologia, a gente traz aí como uma pesquisa de campo, feita por meio de um estudo de caso, na qual é descrita a análise de falha de um desalinhamento de correia, contextualizando aí com as etapas da metodologia DMAIC. Então, já falando da coleta e análise de dados, como um breve contexto, foi identificado aí o desarme da chave de desalinhamento desse transportador, necessitando assim de acionar a manutenção corretiva. É um transportador que opera numa instalação de minério seco, possui 20 metros de comprimento. Na etapa definir, foram definidos, então, os participantes, a responsabilidade de cada um, o prazo e também foi já deixado alinhado que teria uma reunião multidisciplinar para discutir tudo que foi tido como relevante no processo. Então, na etapa de medir, foi verificado alguns sistemas de informação da empresa, no qual foi possível verificar que existiam planos que poderiam ter evitado a falha se tivessem sido executados, porém não foram, porque estavam inativos, porque inicialmente não existia um plano de produção para a planta, e quando isso mudou, não foi reativado. O operador possuía treinamento, a montagem estava conforme especificações e não foram registrados nem erros operacionais, nem esforços além da capacidade. O inspetor também relatou que tinha problema no tambor e não eram recentes, trocaram o rolamento 3 vezes, tinha desgaste excessivo, o que já contribui para o funcionamento inadequado. A correia estava desgastada, então a superfície já não estava mais plana. A correia foi trocada, mas o tambor não, porque não tinha sobressalentes disponíveis de imediato. Na etapa de analisar, então, os dados coletados foram organizados e, por meio dos 5 porquês mostrados na figura 1, foi possível entender como causa raiz o desgaste no eixo e mancal variado, conforme assinalado em verde também na figura 2. Ainda na figura 2, a gente pode ver que a não execução dos planos e a não priorização das trocas foram fatores contribuintes. Então, para melhorar, foi elaborado um plano de ação seguindo o modelo 5W2H, que a gente vê na figura 3. E na etapa de controlar, então, as ações geradas, elas foram cadastradas no sistema que a empresa tem, bem como responsáveis e prazos. Para concluir a ação é necessário anexar uma evidência, então é possível acompanhar e fazer a gestão dessas ações. E o registro em sistema também contribui para análises futuras para problemas que tenham similaridades, mantendo ali um histórico. E os conteúdos eles fornecem insumo para que seja feita a revisão pós-implementação, mas até a construção desse trabalho ainda existiam ações pendentes, impossibilitando então tal estudo. Então, como conclusão, a gente pode ver que a metodologia ela direcionou o processo da análise, atribuindo clareza ao caminho, especificamente aí falando da etapa de medir, ajudou muito no levantamento de hipóteses entendidas como plausíveis, que foi possível levar na reunião para verificar se seriam validáveis ou não, criando assim também uma linha do tempo acerca dos acontecimentos. Na etapa de analisar os 5 porquês e a árvore de causa também disponibilizaram uma visão bastante sucinta e didática, contribuindo também para a capacidade de síntese, o que otimizou a discussão. Assim sendo, se utilizada em todo o seu potencial, a metodologia é capaz de direcionar com qualidade esse processo de análise de falhas. Muito obrigada pela atenção.